A gente volta a falar de IPCA agora, com mais destaques e para repercutir os números divulgados há pouco pelo IBGE. Vamos conversar com Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco Daicoval. Seja bem-vindo à nossa programação. Prazer tê-lo por aqui. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar falando com vocês. Meu caro, começamos por este IPCA. Notícias mais positivas ou negativas com a divulgação de setembro. Temos aceleração para a inflação, mais um resultado positivo, mas o que está dentro deste dado, o que você pode trazer para a gente de leitura profunda sobre essa divulgação? Bom, como você bem comentou, o número ele é dominado pelo impacto altista de energia elétrica devido ao bônus de Itaipu, mas quando a gente olha a composição do número, traz várias notícias positivas devido a uma inflação de serviços menor. E por que positivas? Porque o último dado de inflação, o dado de agosto, tinha mostrado uma reversão parcial, obviamente, na inflexão da inflação dos serviços. Ela tinha voltado a subir na margem, né, no último mês de forma mais forte. E agora, na leitura divulgada hoje, a gente teve a reversão desse processo e, portanto, a volta à tendência de queda da inflação de serviços, como a gente estava verificando até o dado de agosto. Então, quando a gente olha o número fechado, apesar de ser uma inflação relativamente alta, quase 0,5% no mês, veio abaixo do esperado, e, além disso, aqueles itens que tinham piorado no mês passado melhoraram. E esses itens são aqueles mais importantes para o Banco Central fazer a definição de política monetária. Então, a despeito do número alto, o IPCA divulgado hoje, sem dúvidas, é uma boa notícia da ótica da política monetária. Para serviços, trouxe aqui os principais dados. Vamos lá. Passagem aérea caiu 2,83%. Tem destaque também para seguro de veículos, R$ 5,98% de queda. Queda também para aluguel de veículos, 2,81%. Costureira, 1,56%. A gente puxa a tabela aqui para o lado. Tem queda, por exemplo, para cabeleireiro e barbeiro, 0,1%. Para depilação, para despachante, queda também aqui para outros serviços que estão aí no nosso dia a dia, que fazem parte da economia real brasileira. É sobre essas movimentações que você vê um viés um pouco mais positivo. Falei sobre impacto de passagens aéreas, mas passagem aérea parece criptoativo. Tem hora que sobe 12, tem hora que cai 10. Não é o caso deste setembro. Temos um espalhamento aí desta ou desaceleração da inflação ou queda definitiva do preço de alguns serviços, Rafael. Sem dúvida, passagens aéreas, como você falou, tem muita sazonalidade, então quando chega férias sobe muito forte, passa férias cai muito forte, isso é normal, mas os outros indicadores que você citou, os outros grupos de inflação que você citou, repare, são vários deles atrelados à mão de obra, manicure, por exemplo, né? Então você citou vários deles que têm a ver com salários e com o mercado de trabalho, que é justamente onde o Banco Central, quando faz a comunicação de política monetária, faz a ressalva da atividade. Ele fala, olha, a atividade desacelera, mas o mercado de trabalho ainda não. Por que ele olha esse ponto? Justamente porque o mercado de trabalho gera a inflação de serviços em vários desses grupos que você citou. E qual é a notícia positiva? A notícia positiva é que a inflação desses grupos mais atrelados a salários, a mercados de trabalho, vieram mais fraco esse mês, que são os grupos que a gente chama de intensivos em trabalho. E, portanto, essa abertura de serviços, como você bem detalhou, ela justamente mostra a melhora desses indicadores que o Banco Central tem dado mais peso. Dá uma olhadinha também em alimentos, é o quarto mês seguido de deflação para alimentação aqui no país, alimentação geral, né? E quando a gente fala de queda de preço, a gente está falando sobre isso aí. São os itens que a gente compra no mercado para alimentação em domicílio. Tomate caiu 11, cebola caiu 10, alho caiu 8. Batata inglesa, ovo de galinha, arroz e refeições em geral. Temos essa pressão que vinha muito forte desde o final do ano passado para a alimentação, agora nessa meiuca de 2025, 4 dados seguidos de queda. A expectativa é de que alimentos continuem trazendo boas notícias ou há sazonalidade que pode frustrar um pouquinho esse movimento no finalzinho do ano, Rafael? Bem, historicamente, o final do ano é um período com uma inflação de alimentos um pouco mais pressionada, mas como você bem colocou, a gente viu essa meiuca do ano com uma repercussão melhor do lado inflacionário. Então, ainda que a sazonalidade jogue contra no final do ano, a gente pode ver uma padrão de inflação um pouco abaixo
da média histórica ou do que sugeriria a sazonalidade. Então, a gente não acredita que permaneça com um comportamento deflacionário, mas a gente pode ver, na verdade, os preços subindo menos do que a gente imaginava antes. Isso é um pouco do que a gente incorporou, por exemplo, na nossa última revisão de inflação, justamente fazendo a incorporação de um cenário de alimentação mais benigno. E, além disso, o número de hoje, ele acrescenta mais um viés de baixa para o cenário inflacionário. Então, quando a gente olha o contexto, pode ser que a gente até tenha uma parte de alimentação um pouco pressionada no final do ano devido à sazonalidade, mas, de forma geral, o que a gente deve ver, considerando o número de hoje, é um cenário um pouco mais benigno. Perfeito. E aí, por exemplo, aí fica a pergunta. Você falou na última revisão de cenário de vocês, levantou a bola para eu cortar. Qual que é a projeção de vocês? O que vocês estão colocando na conta? Qual que é o número que vocês estão trabalhando por aí no Daicoval? A gente tinha 4,9 de inflação de IPCA projetado para o final do ano, a gente revisou para 4,8 e olhando o número de hoje, a gente pode afirmar que esse 4,8 tem um viés de baixa. Então, como o Focus também está muito próximo desse patamar, a gente também pode considerar que, na verdade, a leitura do mercado vai ser mais ou menos na mesma direção. Então, a gente tem esse número ainda pressionado para esse ano, mas se a gente for olhar vis-à-vis as expectativas do início do ano, que rodavam acima de 5,5%, o que a gente tem visto é uma surpresa positiva com a inflação ao longo de 2025. Na tela eu queria colocar também a reação da energia. Tem muito ruído aí por conta do bônus de Itaipu, claro, tem altas de 7% até 27%. Nós tivemos alguns reajustes anuais no começo do ano, acabaram pressionando bastante. Teve aqui em São Paulo de 14%, foi bem alto o reajuste de aniversário. E eu queria entender como é que vocês estão enxergando essa energia até o final do ano. Por quê? Por que eu faço essa pergunta? Acabamos de entrar em setembro, quer dizer, em outubro já, né? Mas de setembro para outubro, nós tivemos virada de estação, primavera. Expectativa de mais chuvas, não é o que a gente está vendo até agora. Os reservatórios até caíram em disponibilidade de água. Por exemplo, temos o subsistema Sudeste Centro-Oeste, que produz 70% da energia hidrelétrica brasileira, com 48,23%, acabo de olhar aqui para os dados do ANS, de capacidade. É uma preocupação que essa bandeira vermelha 2 fique até o final do ano, que esse cenário aí de poucas chuvas pressione a inflação? Vocês estão ponderando isso aí também, já que energia elétrica tem um peso tremendo no orçamento do brasileiro? Sem dúvida, acho que esse é um dos riscos para o nosso cenário, só que quando a gente pensa em termos qualitativos para a política monetária, a inflação de energia elétrica ela tem menos peso. Então, existe um risco aqui, mas a gente vê ele de uma forma diferente. Ele pega mais no bolso das famílias, dado que grande parte do orçamento é gasto com energia elétrica, quanto mais baixa a renda, maior a parcela gasta com serviços básicos, serviços essenciais, do que propriamente com política monetária. E acho que tem um outro efeito que é importante dizer. Caso a gente tenha uma bandeira para final do ano acima da esperada por nós, ou pelo Banco Central, ou pelo mercado, mas as chuvas ao longo de 2026 normalize, o que a gente vai ter é que em 2026 a inflação puxa para baixo. Então, quando a gente olha da ótica da bandeira tarifária, a nossa avaliação é de que é um impacto muito mais temporário, num mês ou no outro, e que com a normalização do período de chuvas, isso deve retornar. Então, se a gente tiver uma pressão esse ano na bandeira tarifária, é de se supor uma normalização para 2026 e, portanto, uma pressão baixista na inflação fechada do próximo ano. E às vezes você tem uma conta de energia elétrica mais alta, o orçamento enforcado, menor incentivo ao consumo, acaba também aí influenciando indiretamente em outras variáveis aqui da inflação. Vamos acompanhar de perto. Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco Daicoval, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender o IPCA de hoje. Até uma próxima. Eu que agradeço, Gabriel. Até a próxima. Valeu.